Olá, tudo bem? Eu tô fazendo aqui uma atividade de Lemma 1, que é para fazer uma animação de uma cicloide e do ponto P que percorre essa cicloide. Aqui eu tô fazendo a animaçãozinha do ponto P que pertence à circunferência e tá caminhando aí nessa cicloide. Para fazer este modelo aqui no GeoGebra, primeiro eu precisei vir aqui, né, em ferramentas, e definir dois controles deslizantes, que foi o controle T e o controle R, né, variando aqui no intervalo de 0 a 40 mais ou menos. E aqui com isso eu consigo alterar tanto o raio, né, quanto o tempo, né, que essa cicloide vai estar aqui percorrendo. Depois disso, foi necessário criar duas funções, certo? Que foi a função uma função f de x e outra função g de x, que na verdade essas funções elas vão representar os parâmetros da minha curva, né, da minha cicloide. Por quê? Porque se a gente for colocar essa curva, se a gente for fazer essa curva parametrizada, o que a gente vai ter aqui para x e y vai ser justamente a função f de x e a função g de x. Por fim, foi necessário escrever aqui, né, definir uma curva, e aqui nessa curva eu defini os parâmetros que eu coloquei, né, que no caso foi a função f aplicada a um parâmetro u que eu defini para ser o meu x. Depois, para ser o meu y, eu coloquei a função g aplicada a um parâmetro u, defini o parâmetro u e os intervalos de 0 e t. Ok? Então, vai iniciar no 0 e eu consigo mover isso com o t, que é o meu valor final. Depois disso, eu criei um ponto, né? Aqui, que eu vou movimentar aqui um pouco. Esse ponto aqui, ele é um ponto que ele depende do t. Ele está em função do meu parâmetro t. Observe que se eu movimentar aqui, esse ponto também se movimenta, porque ele depende do meu parâmetro t. Depois disso, eu criei outro ponto, né, que foi esse ponto R aqui, que as coordenadas dele vai ser o raio vezes o tempo, e a segunda coordenada vai ser 0, porque ele vai ser um ponto aqui do eixo x, das abscissas. Depois disso, eu criei o centro, né, que ele também depende do raio e do tempo, só que ele depende do raio e do tempo com o raio Rzinho que a gente já tinha definido antes, né, com a coordenada Rzinha. Por fim, eu criei um círculo, né, a partir desse ponto O que a gente já tinha definido e do ponto P que a gente também tem em função de t. Com isso, a gente consegue mostrar agora que a gente consegue ter realmente essa cicloide, certo? Então aqui a gente tem a cicloide aqui se movimentando. Se eu modificar o raio, tem um aumento aqui. Se eu modificar o tempo, vai alterar, né, a posição da minha cicloide. E é isso. Obrigada!